Juízes, capítulo 6. E o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, novamente, e por isso o Senhor deixou que o povo de Midian dominasse o povo de Israel durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eles eram muito mais fortes do que eles. E todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam nas terras deles e destruíam as suas colheitas. Até o sul, na faixa de Gaza, não deixava nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, ou uma vaca, ou um jumento. Eles chegavam com os seus gados, com as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que não davam nem para contar. Eles vinham para destruir toda a terra. E o povo de Israel não podia com eles. Então, os israelitas pediram ajuda a Deus, o Senhor. E quando eles oraram a Deus, o Senhor, por causa dos medianitas, o Senhor mandou um profeta que lhes disse bem assim: Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que os tirei da escravidão do Egito. Eu, o Senhor, os livrei dos egípcios e daqueles que lutavam contra vocês. Aqui nesta terra eu expulsei os inimigos e dei a terra deles para vocês. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar o Deus dos amorreus que viviam aqui nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se embaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. E esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gibeão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os medianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está contigo. Então Gibeão respondeu: Se o Senhor, o nosso Deus, está com o povo, por que então está acontecendo tudo isso com a gente? Aonde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram? As coisas maravilhosas que o Senhor costumava fazer quando nos tirou do Egito. Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gibeão: Vá, Gibeão, com toda a tua força e livre o povo de Israel dos medianitas, pois sou eu, o Senhor teu Deus, quem está mandando que você vá. E Gibeão respondeu: Senhor, como é que eu posso libertar o povo de Israel? Pois a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família, Senhor. Mas o Senhor lhe disse: Você pode fazer isto. Eu, o Senhor, o teu Deus, o ajudarei. Você vai esmagar todos os medianitas
midianitas, como se todos eles fossem um só homem. E Gibeão respondeu: Ó Senhor, se tu estás contente comigo, dai-me uma prova, Senhor, que és tu mesmo quem está falando. E por favor, não vás embora, até que eu te traga uma oferta. Então Deus lhe disse: Eu ficarei aqui, Gibeão, até que você volte. Então Gibeão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Colocou no cesto e o caldo numa panela, e levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava lá debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Coloque a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. E então Gibeão fez o que lhe havia ordenado. E em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha nas mãos e tocou com a sua ponta a carne e o pão. E então saiu fogo da pedra e queimou todo a carne e todo o pão. E então o anjo desapareceu. Então Gibeão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Gibeão, não fique com medo. Tudo está bem, você não vai morrer. Então Gibeão construiu ali um altar para Deus e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, a cidade que pertence às famílias de Abiezer. E naquela noite o Senhor disse a Gibeão: Leve o touro que pertence ao seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é de seu pai, e também o poste ídolo, que está do seu lado. E neste lugar alto e seguro, faça para o Senhor, o seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas, e depois pegue o segundo touro e a madeira do poste arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Então Gibeão pegou 10 de seus empregados e fez tudo o que o Senhor Deus havia ordenado. Mas como ele estava com muito medo de sua família e do povo da cidade, em vez de ele fazer isto de dia, ele fez de noite. E de madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste ídolo derrubados e o segundo touro queimado no altar, que ali havia sido construído por ele. E perguntavam: Quem será que fez isto? Todos procuraram saber e descobriram que tinha sido Gibeão, o filho de Joás. Então todos disseram a Joás: Traga aqui o seu filho Joás, para que seja morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo. Porém Joás disse a todos que estavam ali reunidos: Vocês estão defendendo Baal, e quem defender a ele será morto antes do amanhecer. E se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda, pois foi o altar dele mesmo que foi derrubado. E então, daquele dia em diante, Gibeão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito: Que Baal mesmo se defenda, pois o altar dele que foi derrubado. Então todos os medianitas, amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jeziel.
E o Espírito do Senhor dominou Gibeão, e ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro. E os homens do grupo de família de Abiezer foram juntar-se a ele. Gibeão também enviou mensageiros para chamar homens das tribos de Manassés, de Azer, de Zebulon e de Naftali, e eles também foram se juntar a ele. Então Gibeão disse: Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, eu vou colocar um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. E se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, e se o chão em volta dela estiver seco, então eu vou ficar certo de que tu realmente vai me usar para libertar Israel. E o que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gibeão se levantou, espremeu a lã, e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então Gibeão pediu a Deus: Ó Senhor meu Deus, não fique zangado comigo. Deixe que eu peça só mais uma coisa. Deixa, Senhor, por favor, que eu faça só mais uma prova com a lã, e que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E então Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e havia orvalho somente no chão em volta dela.